Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia! Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim SBT. Uma honra ter a sua audiência conosco nessa nossa edição, que vai falar sobre cooperativismo no Espírito Santo. Em especial, com a presença do nosso convidado aqui já presente nesta edição, Carlos André Santos de Oliveira, que é o diretor executivo do Sistema OCB Espírito Santo conosco, tão conhecido como Carlão, e a gente vai tratá-lo assim durante a nossa conversa, porque todo esse conhecimento que ele traz para a gente também é de muita proximidade e é o que a gente quer com você nessa conversa. Então, Carlão, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é uma satisfação e um orgulho estarmos aqui por essa prosa. Que bom, e prosa tão importante porque fala, gente, de desenvolvimento do Espírito Santo em tantas áreas diferentes que a gente vai tentar trazer esse desenho para você, porque é realmente algo que para o Espírito Santo é gigante. E aí, Carlão, acho que queria começar com você sobre isso, né? O panorama do cooperativismo no Espírito Santo é representativo nessa monta de estar presente em vidas que talvez a gente nem julgue diretamente que são envolvidas, né, pelo cooperativismo, mas de alguma maneira tem contato com ele? Sim, Fábio. É importante falar hoje do cooperativismo no estado do Espírito Santo, que é um cooperativismo cada vez mais pujante. Às vezes a sociedade ela não tem ideia do real tamanho do cooperativismo no estado do Espírito Santo. Esse cooperativismo que está presente no dia a dia de todos nós capixabas, seja no campo, seja na cidade. Cooperativismo que tem um percentual significativo no PIB do estado do Espírito Santo. Nosso anuário 2024 mostrou que em dezembro de 2023, o cooperativismo representava 6,4% do PIB do estado do Espírito Santo. Então, é uma representação bastante significativa, não só pelos números, mas pelas oportunidades que essas cooperativas proporcionam para os seus cooperados, para os colaboradores e para a sociedade aonde elas atuam. E de diversas maneiras, né, Carlão? Assim, a gente pode ter serviços e produtos, não é isso? Sim. Ofertados, né, pelas cooperativas. As cooperativas, elas produzem, elas oferecem produtos ou serviços. As cooperativas agro, através dos seus cooperados, oriundos da grande maioria da agricultura familiar, produzem produtos agro. Essas cooperativas industrializam esses produtos e vendem para os consumidores desses produtos. Então, essas cooperativas possuem produtos e elas têm consumidores. Tem as cooperativas de prestação de serviços, que elas oferecem serviços e têm clientes dos serviços dessas cooperativas, como, por exemplo, as cooperativas médicas. Operam plano de saúde, plano odontológico, oferecem serviços. Cooperativas de psicólogos, então essas cooperativas têm produtos e serviços. Esse cooperativismo capixaba, ele já chega a cerca de 830 mil cooperados no estado do Espírito Santo. Essas cooperativas, que são 830 mil cooperados, elas geram cerca de 12.500 empregos seletistas formais diretos. Geram para esses empregados salários, oportunidade, felicidade. Geram para esses cooperados renda, oportunidade e cidadania. É esse cooperativismo que é uma massa viva no setor econômico, um viés econômico importante na economia do estado do Espírito Santo. Cada vez mais importante e cada vez com uma atuação mais incisiva, seja na área urbana ou na área rural. Excelente. Tem um ponto que eu acho que é muito relevante, que é os produtos e serviços das cooperativas chegaram num patamar de excelência no mercado. E isso quando a gente passa a observar, por exemplo, até mesmo a questão mesmo de concorrência. Produtos que vêm de fora do Espírito Santo ou mesmo fora do país. Quando a gente tem essa possibilidade de ver na oferta do mercado o que é melhor para nós, em muitas e na maioria das vezes teremos acesso a esses produtos e serviços das cooperativas. Mostrando o quê, Carlão? A maturidade, né? A excelência com que o produto ou o serviço que eles estejam oferecendo foi tratado de uma maneira tão profissional que chegou a um ponto realmente de uma qualificação reconhecida pelas pessoas. Essa leitura, você que vive as cooperativas, é nesse sentido também? Sim, as cooperativas capixabas avançaram muito no processo de governança e gestão nos últimos anos. Foi uma das iniciativas mais importantes que o sistema OCB fez
e incentivou as cooperativas a realizarem o aperfeiçoamento da governança e da gestão dos seus diretores, dos seus cooperados, dos seus colaboradores, dos seus gestores. Com isso, as cooperativas possuem produtos e serviços cada vez mais inovadores e cada vez mais modernos e vão crescendo no coração e na mente da população. E é engraçado que, a gente está falando, claro, né, com foco no Espírito Santo, e se você observar muito bem, né, por exemplo, como as cooperativas vão também se rearranjando conforme a sua evolução e maturidade, Carlão, até fora do estado elas prestam serviços, né, ou chegam como um mercado que estão ali com um vácuo de problemas ou de falta de produtos e elas vão e atendem esses mercados. Ou seja, o Espírito Santo não é um limite para elas. Não, de forma nenhuma. Muitas das nossas cooperativas agro vendem seus produtos em outros estados. As nossas cooperativas financeiras possuem agências e postos de atendimento em outros estados. Nossas cooperativas de transporte, idem. As cooperativas capixabas estão indo cada vez mais além da fronteira do Espírito Santo e isso é muito importante. Excelente. Cooperativas estão exportando, cooperativas capixabas exportam pimenta, macadâmia, café. Então, as cooperativas gengibre. Então, o cooperativismo está cada vez mais presente na economia do Estado do Espírito Santo, gerando oportunidades. A gente está falando de resultados, e muitas vezes aqui nessas respostas agora, né, Carla? Mas eu queria falar com você sobre o que fomentou tudo isso. Que trabalho foi esse desempenhado nos últimos anos, como você também acompanhou, até você que está aí acompanhando o nosso Em Destaque pode saber pelas próprias palavras de quem vive isso. Que trabalho foi feito nesse tempo todo, né? Você falou da governança, falou, né, desses investimentos. Tudo isso, claro, num conjunto, mas o que te remonta de memória todos esses anos do cooperativismo para ele avançar assim? Um incentivo muito grande por parte do sistema OCB para que as cooperativas cada vez mais aperfeiçoassem a governança e a gestão, capacitando cooperados, colaboradores, dirigentes, utilizando cada vez mais a questão da transparência, das práticas modernas de gestão e governança, inclusive com auditorias bastante duras, trabalhando a organização do quadro social. Acho que esse conjunto de ações fez com que o nosso cooperativismo crescesse, ficasse cada vez mais profissional e oferecesse cada vez mais resultados aos seus cooperados, aos colaboradores e, obviamente, à sociedade. E esse próprio trabalho da OCB, né? De norte a sul do estado, região metropolitana, né? Interior do estado, como é que você acompanha a articulação disso tudo? Na verdade, o sistema OCB ele coordena essa articulação, né? O sistema OCB é o pai e mãe das nossas cooperativas registradas no sistema OCB, onde, através do CNPJ da OCB, nós fazemos a representação institucional das cooperativas, prestamos assessoria jurídica, assessoria contábil tributária, assessoria de comunicação, assessoria de relações institucionais. Ponto. Através do CNPJ Sescoop, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o nosso S, nós oferecemos as ações de desenvolvimento humano, de capacitação por dirigentes e colaboradores das cooperativas. Esse conjunto de força do sistema OCB faz com que as cooperativas estejam avançando. E isso é muito importante, salutar para o cooperativismo e muito bom para o Estado do Espírito Santo. Que bom. Essa organização, né, a forma com que hoje a gente já enxerga, né, o cooperativismo capixaba, ele não é um modelo que está fechado, né? Pelo menos eu entendo assim. Sim. Ou seja, ele atrai mais pessoas, mais grupos, mais cooperados. Como é que é abordar, por exemplo, pela primeira vez, alguém que queira ser cooperado ou formar ali através de um grupo que talvez seja afim em algum produto ou em algum serviço, para poder então ter a sua formalização, a sua governança? Importante essa sua fala. A sociedade deve entender como o sistema OCB tem trabalhado. Temos ramos da economia, nichos da economia, onde o cooperativismo ainda não atua. E nós temos incentivado pessoas e grupos a se constituírem numa cooperativa dentro do nosso modelo societário e explorarem esse nicho de negócios. Como, por exemplo, fizemos com psicólogos, estamos fazendo com profissionais da saúde que estão constituindo uma cooperativa de home care, de cuidadores. Estamos fazendo com aquelas pessoas que querem constituir cooperativa de energia renovável, cooperativa de reciclagem. Então, são vários nichos. Cooperativa de turismo, nós, o SEBRAE, incentivamos. Temos a primeira cooperativa de turismo do Estado do Espírito Santo, que é um nicho importante dentro da matriz econômica do Estado do Espírito Santo. Então, assim, nós somos muito ponderados,
muito sérios e muito firmes quanto à questão da proliferação de novas cooperativas sem a devida viabilidade econômica. Porque cooperativa é um negócio e necessita de ter viabilidade econômica para trazer resultados e felicidade para os seus donos, os cooperados. Excelente. Então, uma leitura profissional que a gente está vendo, né, sobre essa atuação, talvez não fosse do seu conhecimento, e por isso que esse programa é muito feliz em receber o Carlão da OCB aqui com a gente nessa edição de hoje. Até aproveitando antes do intervalo, você fala dessa novidade que eu também tinha visto, né? Uma cooperativa voltada para o turismo. Como que foi fazer isso nascer, Carlão? Ou ajudar a nascer, né? Também. Nós, incentivamos, fomos procurados por lideranças do setor de turismo do Estado do Espírito Santo. Várias lideranças, né? Do nicho de negócios, né? Desse viés econômico de turismo. Eles se juntaram, nós conversamos e falamos assim, vamos trazer mais pessoas do nicho de negócio de vocês, do meio de negócio de vocês. Donos de restaurantes, pousadas, donos de vans, pessoas que estão acostumadas a fazer feiras, montagem de estandes, pessoas do marketing. Então eles se juntaram, nós começamos a conversar, fizemos junto um estudo de viabilidade econômica com apoio do Sebrae Espírito Santo e essa cooperativa foi constituída agora, final do ano passado. Ela está aprovada pela Junta Comercial, pela Receita Federal do Brasil e está começando agora a ter suas primeiras ações no Espírito Santo e o Capixaba vai ouvir falar muito nessa cooperativa de profissionais de turismo. Com certeza será uma belíssima cooperativa e uma das mais bem estruturadas desse Brasil. Podem anotar. Excelente. Então a gente está aí com a palavra vanguarda, por que não, né, Carlão? Isso aí. Excelente. E lembre também, claro, né, a gente já está indo para o intervalo, mas para você não esquecer, aqui na tela da TV Sim também, aos domingos nós temos o nosso programa Mundo Cooperativo, que exemplifica em tantas histórias, muitas dessas que a gente está comentando por aqui com a ajuda hoje do Carlão da OCB. Mas então a gente volta depois do intervalo para saber muito mais informações sobre esse impacto na economia do Espírito Santo, por exemplo, dessa formação, né, dos cooperados, das cooperativas. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque nessa manhã da TV Sim SBT, a gente continua a conversa sobre cooperativa, cooperativismo no Espírito Santo, com o papel fundamental que a OCB desempenha com a gente já historicamente. Conosco, nosso convidado Carlos André Santos de Oliveira, o diretor executivo do Sistema OCB Espírito Santo, o conhecido Carlão conosco, então, Carlão da OCB, nesse momento aqui no nosso Em Destaque, já trouxe muito conhecimento na primeira parte da nossa conversa, a gente continua avançando, ainda mais para aproveitar ao máximo esse encontro com você aí do outro lado da nossa tela. Bem, Carlão, para a gente voltar então, acho que até pontuar que o ano de 2025, Sim. Nosso ano agora, está trazendo até uma visibilidade muito importante, produzida até pela própria Organização das Nações Unidas, que declarou esse ano Ano Internacional das Cooperativas. Que papel é esse, então, que pode dar ainda mais reconhecimento, óbvio, mas também muito mais conhecimento para a população sobre esse trabalho todo? Para nós foi muito importante porque nos traz uma visibilidade muito positiva, né? É um reconhecimento da ONU pelo papel que as cooperativas desempenham no mundo. É a segunda vez, importante registrar, senhoras e senhores, é a segunda vez, a primeira foi em 2012 e agora 2025, a segunda vez que a ONU declara, né, o Ano Internacional das Cooperativas. Segundo a ONU, e nós concordamos com a Organização das Nações Unidas, as cooperativas constroem um mundo melhor. As cooperativas constroem um mundo melhor no sentido de proverem mais oportunidades, mais igualdade de oportunidades para as pessoas, para gerarem trabalho e renda e oportunidade. E é nesse sentido muito importante para nós do cooperativismo, no mundo inteiro e no Brasil estamos muito felizes, não podia ser diferente, que a ONU declarou esse ano de 2025 como Ano Internacional das Cooperativas. Isso quer dizer que nós estamos no caminho correto, nós estamos desempenhando um trabalho bonito perante a sociedade, um trabalho cada vez mais sólido, para os cooperados, para os consumidores e clientes dos produtos e serviços das cooperativas, para os colaboradores das cooperativas, no sentido de sermos uma força importante na matriz econômica mundial, brasileira e também aqui no estado do Espírito Santo. Pois é, uma matriz importantíssima, um dos grandes pilares mesmo que nós temos, né, como desenvolvimento do Espírito Santo, né, pelo viés econômico, social, como você disse, mas a gente tem realmente essa capilaridade
acho que cada vez mais amostra mesmo, né? Do potencial das pessoas que são cooperadas e das próprias cooperativas. E aí talvez uma palavra agora para quem é cooperado, né? Talvez ele tenha sempre aquela parte ainda assim, conhecer cada vez mais de onde estou atuando, com quem estou atuando. Que palavras você traz para os cooperados quando a gente tem esse tipo de encontro, Carlão? Participe cada vez mais da sua cooperativa, da vida da sua cooperativa. Procure saber dos números, dos indicadores, do modus operandi. Pergunte à diretoria, ao conselho de administração, ao conselho fiscal. Participe das reuniões, das iniciativas das suas cooperativas, não só das assembleias gerais, mas participe das reuniões. Participe das iniciativas, seja de fato um cooperado atuante de sua cooperativa. Se você é de uma cooperativa agro, de fato entregue sua produção para a sua cooperativa, seja fiel e leal à sua cooperativa. Se você é associado de uma cooperativa financeira, uma cooperativa de crédito, faça as suas operações, os seus negócios com sua cooperativa de crédito. Se você é médico ou dentista ou psicólogo de uma cooperativa de saúde, de fato, seja leal e fiel, prestigie a sua cooperativa. Então, assim, você cooperado, cada vez mais participar ativamente do dia a dia da sua cooperativa, exigir transparência, exigir informações, acompanhar, fazer o seu papel de cooperado atuante, fiel, mas também o seu papel de cooperado dono, de cobrar, saber o que está acontecendo. Tiver dúvida, pergunte, copie a OCB. É muito importante para você cooperado cada vez mais participar ativamente da vida de forma democrática, respeitosa da vida da cooperativa. É importante que o cooperado seja de fato um cooperado ativo, um cooperado participativo. A cooperativa é sua, participe da vida dela, não só durante a Assembleia Geral. Que bom, fica um recado muito importante para você também, então, sobre este ponto de abordagem. Bem, e se a gente pensar que a cooperativa, né, as cooperativas podem, por exemplo, e acho que isso é até histórico, viu, Carlão? A questão de dar visibilidade, por exemplo, a um trabalho e empoderamento feminino. Vimos isso por muitos exemplos, né, que são tratados em ocasiões muito especiais, como o março, que acabou de passar, né, mês da mulher. Quando a gente pensa nas cooperativas que têm seus produtos ou serviços, que tem ali, né, na frente, né, na comissão de frente, né, todo esse poderio feminino, mas as cooperativas elas foram muito felizes quando também deram essa visibilidade, né, a esse trabalho. Nós temos incentivado em muita participação das mulheres no cooperativismo, né? De dois vieses é importante. As mulheres colaboradoras das cooperativas. Então é importante. O cooperativismo é um grande empregador no estado do Espírito Santo e um empregador muito premiado, né? Por exemplo, o GPTW, nós somos muito premiados, não só a OCB, mas muitas cooperativas em geral. As cooperativas, de fato, têm dado muitas oportunidades para as mulheres em gestão de executivo, de gerência. Então, tem muitas mulheres gestoras nas cooperativas capixabas. Liderança, isso é muito importante. Temos avançado muito nisso, o cooperativismo está de parabéns. Nós temos incentivado muito com diversas iniciativas que o Sistema OCB oferece nesse sentido. Agora, há um gap que precisa de ser trabalhado. Nós temos incentivado, sim, o empoderamento das mulheres. Agora, estou falando com as cooperadas das cooperativas, para que cada vez mais ocupem os seus espaços lá no poder decisório, no conselho fiscal, no conselho de administração e nas diretorias dessas cooperativas. Ainda há um número muito pequeno no Espírito Santo de mulheres presidentes, diretoras, conselheiras das nossas cooperativas. Entendi. É um espaço de poder que nós temos incentivado de forma estruturada que as mulheres ocupem, sejam preparadas, se preparem e ocupem esses espaços. Por que não? Que também é um espaço de vocês, mulheres. Excelente. Que desafios aparecem, né, para avançar ainda mais com o nosso cooperativismo? A gente vê que, né, o regramento para as cooperativas funcionarem, ele foi ficando cada vez muito mais aprimorado, mais transparente. Isso fortalece, né, as cooperativas e a segurança dos cooperados. E daqui para frente, o que você observa, né, já que a gente falou de tantos avanços, tem algum desafio que a gente precisa ficar mais atento em relação a todo esse papel tão importante, inclusive econômico, como já percebemos aqui? Sim, temos alguns desafios que nós temos trabalhado com
com muita intensidade em Brasília, no Congresso Nacional, no Poder Executivo, e aqui no Estado do Espírito Santo, nas instâncias do Poder Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público. Temos o desafio do desconhecimento por parte de agentes públicos do nosso modelo societário, o que nos prejudica em alguns processos licitatórios. Isso é uma dificuldade que nós temos, uma dificuldade grande que nós temos trabalhado para que a gente possa mitigar essa dificuldade. É um trabalho intenso, não é fácil, mas nós temos feito, nós e a OCB Nacional. E tem um outro desafio que é mais nosso, não está, é um desafio do desconhecimento por grande parte da população do nosso modelo societário. Aí esse desafio é nosso, é um dever de casa nosso, que nós estamos estruturando com a nossa Unidade Nacional do Sistema OCB, a Unidade Estadual, nós OCB Espírito Santo, em diversas campanhas que já iniciamos há 2, 3 anos atrás e estamos intensificando, pegando carona no Ano Internacional das Cooperativas e vamos trabalhar cada vez mais. Então são 2 questões. Um ponto está com o poder público no âmbito do Executivo, Judiciário, Poder Legislativo no Ministério Público. Então, temos um ponto, nós temos trabalhado, temos avançado, mas ainda há muitas barreiras nesse sentido. O desconhecimento do nosso modelo societário por parte de agentes públicos nos prejudica, por exemplo, na questão dos processos licitatórios. Ponto. E tem um outro dever de casa que é nosso. Essa dificuldade é nossa, nós estamos trabalhando, é um calo que nós temos e, se Deus quiser, nos próximos anos nós vamos reduzir esse desconhecimento que a sociedade, que a população tem do nosso modelo societário, que é o modelo societário do cooperativismo das cooperativas. Que bom. Até esse chamamento que você fez aos próprios cooperados, né, participarem, eles mesmos viram porta-vozes, né, para que a sociedade conheça ainda mais onde eles estão inseridos, o trabalho que eles fazem numa comunidade, numa cidade, num município, no estado. Não é isso? Acho que esse é o brilho muito importante que a gente pode, inclusive, convidar você a acompanhar ainda mais, né, discussões assim. E se você já é um cooperado, ainda mais. Então, torne-se esse porta-voz para que outras pessoas conheçam ainda mais por dentro, assim como você conheceu em algum momento, né, um trabalho de cooperação. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós estamos muito felizes, estamos trabalhando duro aqui no Estado do Espírito Santo em prol de cada vez mais desenvolver o cooperativismo e com isso trazer resultados mais consistentes, levar resultado mais consistente aos cooperados, aos colaboradores e, lógico, à sociedade em geral, nas diversas ações que o cooperativismo pratica na área de responsabilidade social. É isso. O Carlos, quando chegou aqui, eu falei, uma enciclopédia do cooperativismo no Espírito Santo, né? Aí, Carlos, eu queria que, se você pudesse lembrar agora, né, para essa conversa, assim, um caso transformador que você tenha acompanhado, visto, né, na sua trajetória, para a gente entender esse poder mesmo, né, da cooperativa. Hoje a gente poderia falar marcas reconhecidíssimas no mercado, né, tanto como a gente falou, produtos e serviços, mas as transformações, Carlos, às vezes nem sempre são nítidas para a gente, né? Sim. Se você tem casos assim que desponte aí na sua memória, para a gente ter Nós temos vários casos, Fábio, bem importante, gostei da sua pergunta. Nós temos vários casos de agricultores e agricultoras familiares, pequeninos agricultores familiares, que anos atrás viviam em condições muito difíceis no interior do Estado do Espírito Santo. Ao se tornarem associados de cooperativas agro e de cooperativas de crédito no interior, elas tiveram acessos a produtos e serviços que puderam produzir melhor, tecnologia para produzir melhor, segurança para comercializar os seus produtos e recursos de linhas de crédito específicas para financiar os seus produtos através do cooperativismo agro e cooperativismo de crédito. São centenas de histórias muito bonitas que nós temos no interior do Estado do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, também uma história de mulheres produtoras de café no interior do Estado do Espírito Santo, na região do Caparaó, que elas passaram com incentivo nosso, com incentivo da Secretaria da Agricultura, do SEBRAE, do SENAR, passaram a produzir um café único, de qualidade expressiva e puderam com isso aumentar a renda dessas mulheres através do cooperativismo. Então nós temos alguns casos muito bonitos, muito que nos tocam, que nos emocionam, que nós podemos estar citando aqui professores como esses que eu citei, e tem outros aí que, se Deus quiser, eu vou deixar para que eu possa vir aqui uma segunda vez e conversar mais com vocês. Por favor, o convite, inclusive, é abertíssimo, né, para esse encontro acontecer novamente. E quando você respondeu agora, eu fui me lembrando que o cooperativismo já atravessa gerações no Espírito Santo, né? Sim. Inclusive pais, vamos pensar num exemplo básico, assim, pais que não tinham acesso econômico mesmo, né, a determinados serviços,
e a cooperativa trouxe essa questão de renda melhor. Os filhos já aproveitaram mais esse acesso que os pais conseguiram via cooperativa. Sim. Então transformou uma realidade de geração, de uma para outra, e com certeza a terceira já vai se beneficiar ainda mais. É importante, eu não sei se o capixaba sabe, mas hoje o cooperativismo de crédito no Estado do Espírito Santo é o segundo maior repassador de crédito rural no Estado do Espírito Santo. A informação que é da Secretaria de Estado da Agricultura. O segundo e o terceiro maior repassador são duas cooperativas de crédito. É o maior repassador de recursos de FUNCAFÉ do Estado do Espírito Santo há muitos anos. E segundo dados do Banco Central do Brasil e do SEBRAE Nacional e do SEBRAE Espírito Santo, o cooperativismo de crédito há 4 anos consecutivos é o maior repassador, financiador da micro e da pequena empresa no Estado do Espírito Santo. Esse é o cooperativismo capixaba. Que você pode, inclusive, conhecer ainda mais, por exemplo, acompanhando as redes sociais da OCB Espírito Santo, aqui hoje representada, então, pelo Carlão. Que a gente vai deixar para uma outra conversa entender de onde vem nessa proximidade tão grande com o seu nome. E todo esse carinho que você anda no Espírito Santo, Carlão é sempre conhecido, lembrado e admirado, tá? Muito assim obrigado. como eu também admiro e obrigado pela presença que você veio aqui hoje com a A gente. recíproca é verdadeira. É importante registrar que a cooperativa mais antiga em atividade do Estado do Espírito Santo é a cooperativa de laticínio Celita. Esse ano completa 87 anos de existência. 87 anos não são 87 meses, nem 87 dias. Exato. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com você e com todas as senhoras e senhores pelo cooperativismo. Tenho certeza que num segundo momento, caso seja convidado, nós vamos estar aqui de novo conversando, de peito aberto com toda a sociedade capixaba sobre esse modelo societário que é tão especial, tão magnífico e que traz tanta coisa boa para os seus cooperados, para os seus colaboradores e para a sociedade capixaba em geral. O cooperativismo é o orgulho de todos nós capixabas. Trabalha, confia, coopera e poca. Falou tudo. A gente então agradece, inclusive, novamente ao Carlão, mas a você que saiu, então, muito mais dessa manhã aqui com um conhecimento mais aprofundado sobre o cooperativismo e, acima de tudo, o trabalho da OCB Espírito Santo. Obrigado pela sua audiência. A gente volta no nosso próximo programa. Até lá. Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.